Abre a sua Bíblia no livro do profeta Jonas, capítulo 1. Vamos ler a palavra de Deus nesses tempos, alguns minutos ali que nos resta. Quero deixar uma palavra para a igreja nesta noite, que Deus colocou no meu coração. Está aqui Jonas, capítulo 1. Todos que têm a sua Bíblia, meus irmãos, abre aí, para nós meditar na palavra de Deus. Aleluia. Todos encontraram? Então vamos ler a palavra do Senhor. Medita bem na palavra de Deus, meus irmãos. Ora, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros tiveram medo e clamaram cada um ao seu Deus, e alijaram ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviarem. Jonas, porém, descera ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. O mestre do navio, pois, chegou-se a ele e disse-lhe: que estás fazendo, ó tu que dormes? Levanta-te, clama ao seu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que sabemos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora por causa de quem nos sobreveio este mal. E que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Respondeu-lhe ele: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Então eles, homens, se encheram de grande temor, e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabia os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E ainda lhe perguntaram: que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Pois o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe ele: levanta-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Amém? Meus irmãos, todos conhecem, o livro de Jonas, essa passagem maravilhosa, que ensina para nós algo maravilhoso, da palavra de Deus. Jonas é um profeta de Deus, que Deus queria usar ele para estar numa cidade de Nínive para pregar ali a palavra de Deus. E era o propósito de Deus sobre a vida de Jonas, que ele fosse
até a grande cidade de Nínive. Os irmãos têm uma porção que a cidade de Nínive é uma cidade muito grande, que tinha 120 mil habitantes naquela cidade. Mas Deus precisava do profeta lá para ir lá pregar a palavra de Deus naquela cidade. Porque Deus, meus irmãos, quando Ele tem um propósito nas nossas vidas, quando Ele tem um plano em nossas vidas, né, não adianta nós queremos fugirmos da vontade de Deus, dos planos de Deus. Nós devemos entender, meus irmãos, que Deus, Ele respeita o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas quando nós escolhemos. Mas você pode ter certeza, as escolhas nossas, meus irmãos, não é boa quando nós não escolhemos dentro da vontade de Deus. Pois Jonas, Deus tinha um propósito sobre a vida dele. Era estar lá na cidade de Nínive e que pregasse lá a palavra de Deus. Deus acreditava, meus irmãos, em Jonas. Deus escolheu Jonas para isso, para que Jonas pregasse a palavra de Deus. E foi para isso que Deus escolheu a minha vida. Foi para isso que Deus te escolheu. Cada um de nós que estamos aqui, meus irmãos, fomos escolhidos por Deus. Senão nós não estaríamos aqui. Ou você acha que você chegou aqui, você veio por vir? Não, Deus te escolheu. E dentro do ventre da sua mãe, Deus, Ele te contemplava, Ele te escolheu a sua vida, para que nós pudéssemos, meus irmãos, fazer a obra de Deus, dar continuidade àquilo que Deus tem colocado na nossa mão para fazer. E eu quero dizer para os irmãos, que quando se trata, meus irmãos, de almas, de pregar a palavra, de ganhar pessoas, Deus, meus irmãos, você vê que Deus não teve pena, nem dó, nem do seu próprio filho. Quando Deus decidiu a nos salvar, meus irmãos, a salvar a humanidade, o amor de Deus era tão grande para com a humanidade, que a Bíblia diz em Romanos, que Ele não poupou nem o seu próprio filho. Nem o seu próprio filho Ele poupou, antes entregou por todos nós. Então cada um de nós que estamos aqui, meus irmãos, foi por causa do amor de Deus tão grande, porque Jesus estava lá na sua glória, né, meus irmãos, do lado do seu Pai, né, tranquilo. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele amou a minha vida, Ele amou a sua vida de uma tal maneira, que ao ponto, meus irmãos, de dar o seu próprio filho. E prova a palavra de Deus em Romanos, diz que Ele não poupou o seu próprio filho, por amor à minha vida, à sua vida. E Jonas, meus irmãos, e Deus tinha um plano de salvação na cidade de Nínive. Apesar de Nínive ser uma cidade que ele estava no pecado, na desobediência, estava em erro, né, e fazia mal aos profetas de Deus, e Jonas sabia muito bem disso, que Nínive não era uma cidade fácil, não era uma cidade que ele poderia chegar lá e pregar, meus irmãos, ele poderia sair de lá morto. Mas só que quando Deus manda nós fazer alguma coisa, meus irmãos, você pode ficar tranquilo, Deus, Ele responsabiliza pelaquilo que Ele manda a cada um de nós fazermos. E é melhor nós obedecer, meus irmãos, quando Deus, Ele quer nos usar, quando Deus, Ele quer usar as nossas vidas, quando Deus tem um projeto na nossa vida, porque, meus irmãos, a consequência vem sobre as nossas vidas. Deus, meus irmãos, Ele precisa da minha vida, Ele precisa da tua vida. Não importa, meus irmãos, se você sabe falar bonito, se você sabe cantar bonito, se você prega bem, importante que você está aqui. E Deus, Ele quer te usar para fazer a obra dEle. Muitas pessoas podem, meus irmãos, ser beneficiadas através das nossas vidas. Porque nós temos, meus irmãos, o Espírito Santo sobre a nossa vida. E através das nossas vidas, muitas pessoas podem ser transformadas. Muitas pessoas podem chegar aqui na casa de Deus através da nossa vida. Então nesta noite, meus irmãos, eu deixo esta mensagem para a igreja. Vamos obedecer ao Senhor. Vamos pregar a palavra de Deus.
para que, meus irmãos, o Senhor, Ele venha fazer uma grande obra nas nossas vidas. Mas Jonas, meus irmãos, Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito, mas Jonas, ele não atendeu ao Senhor. E a Bíblia diz que ele desobedeceu a Deus. Jonas, quando Deus ele comunica com Jonas e fala com ele, meus irmãos, Deus queria ele lá em Nínive pregando, Deus queria ele em Nínive pregando a palavra de Deus, que ele fosse lá pregar para aquela nação. Mas Jonas, a Bíblia diz que ele desobedeceu a Deus. Isso. E a Bíblia diz, meus irmãos, e todos conhecem a passagem, que Jonas, ele pega um barco para Jope, né? E vai lá para o fundo do porão do navio, né? Para tentar, meus irmãos, esquivar, tentar a desobedecer a Deus e não fazer aquilo que Deus tinha pedido para ele. Irmãos, Jonas, cidade de Nínive, por ser uma cidade muito ruim, né? E você vai ver mais para frente, lendo a palavra de Deus, que Jonas, meus irmãos, ele sabia do que Deus poderia fazer com aquela cidade quando ele pregasse naquela cidade. Que a misericórdia de Deus era muito grande, que Deus poderia fazer algo. E Jonas parece que ele não queria. Você vai ler nos capítulos para frente, que Jonas, meus irmãos, ele estava fugindo daquilo que Deus tinha para aquela cidade. Mas a Bíblia diz que ele desce para um barco, né, comprou a passagem e foi lá para o fundo do porão, né? E a Bíblia diz que Jonas foi lá e dormiu. E a Bíblia diz que ele... Amém? Glória a Deus. Coloca mais som. E a Bíblia diz que ele ficou lá, meus irmãos, dormindo, tranquilo, né? Lá no porão do navio, bem sossegado. Mas enquanto Jonas, meus irmãos, estava lá dormindo no porão daquele navio, os tripulantes daqueles navios estavam sofrendo. A Bíblia diz que Deus permitiu uma grande tempestade sobre aquele navio. E os irmãos sabem bem, meus irmãos, que essas tempestades que estavam acontecendo dentro daquele navio era por causa que Jonas tinha desobedecido a Deus. Tudo que estava acontecendo dentro daquele barco, meus irmãos, era por causa da vida de Jonas. Poderia ter ele não passado por isso, ele poderia ter ido pregar a palavra de Deus, mas ele quis fugir da vontade de Deus. E é importante, meus irmãos, que nós procuramos a cada dia procurar fazer a vontade de Deus, procurar a cada dia descobrir qual é a perfeita vontade de Deus sobre as nossas vidas, para que nós não soframos. Porque, meus irmãos, quando Deus está no negócio, quando nós estamos na obediência, você pode ter certeza, coisas grandes Deus faz na nossa vida. Podemos até passar por tempestade, como os discípulos passaram, como vemos várias tempestades que aconteceu na Bíblia, né? Como o apóstolo Paulo, né, meus irmãos? Quando aconteceu aquela tempestade lá, que ele estava lá no navio, a Bíblia diz que naquele navio, a Bíblia diz que o navio tudo se apedaçou, né? E nem com os presos não aconteceram nada, e nada aconteceu com o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, ele não estava lá como um desobediente, mas com Jonas foi diferente. E a Bíblia diz que os tripulantes daquele navio começou a clamar a cada um ao seu Deus, né? Buscando, meus irmãos, uma solução para aquele, porque quem sabe eles nunca tinham passado para aquela situação que ele estava passando. Talvez já tinha passado para algumas, mas igual aquela não. E eles perceberam que alguma coisa estava errada, porque eles clamaram
tudo quanto é Deus que eles pudessem clamar, e eles clamaram, meus irmãos. Eles chegaram ao ponto de começar a jogar as suas bagagens ali no mar, para tentar aliviar e contornar a situação. Mas isso nunca ia acontecer, meus irmãos. Sabe por quê? Porque tudo que estava acontecendo é porque tinha um profeta lá, que Deus queria usar ele para pregar, que ele havia desviado da vontade de Deus, e estava lá, bem tranquilo, dormindo lá no porão. Meus irmãos, é uma coisa muito séria para as nossas vidas. Eu falo para nós mesmos. Porque, meus irmãos, muitas das vezes Deus ele tem projeto nas nossas vidas. E a cada dia que se passa, nós vamos esquivando daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E às vezes pensamos, meus irmãos, que tudo aquilo que Deus projetou na minha vida, na sua vida, vai para água abaixo. Não! Deus, meus irmãos, para executar aquilo que Ele tem para com as nossas vidas, nem que seja, meus irmãos, Ele venha fazer como fez com o profeta Jonas, Ele vai fazer na minha vida, Ele vai fazer na tua vida, se você não atentar à voz de Deus. Aleluia! Porque Deus, meus irmãos, nos escolheu para fazer a sua obra, para fazer a sua vontade, para pregar a sua palavra, para estar aqui adorando a Ele, glorificando o nome santo dEle. E muitas das vezes as nossas escolhas outras escolhas erradas. Mas nesta noite, Deus, meus irmãos, está falando conosco nesta noite. Aleluia! E olha, meus irmãos, se eles não descobrem Jonas lá no fundo do porão, e eles não conversam com Jonas, e Jonas reconhece que tudo aquilo que estava acontecendo naquele navio era por causa dele, meus irmãos, aquele navio ia afundar, aquela tripulação toda, e até Jonas ia morrer. Mas Deus, meus irmãos, é misericordioso. Deus, meus irmãos, Ele sempre está dando uma oportunidade para nós. Deus sempre, meus irmãos, Ele dá uma oportunidade para o homem, para que ele se reconcilie para com Deus. E muitas das vezes, meus irmãos, Deus ele procura achar espaço na nossa vida. Deus muitas das vezes ele procura, meus irmãos, achar um espaço para dizer para nós que Ele tem uma obra na nossa vida. Ele procura muitas das vezes achar um espaço para que nós paramos e ouvimos Ele. E nós não paramos. Isso aconteceu comigo, meus irmãos, porque eu nunca parava para ouvir Deus. Eu era uma pessoa rebelde quando era jovem. Minha mãe já era crente. Mas qual foi a maneira que Deus achou para parar eu, pastor Paulo? No leito da enfermidade. Deus é mau? Não, meus irmãos. Deus, Ele trata nós como filho. E se for preciso corrigir, Ele corrige. E se nós obedecer, aceitar, meu Deus, a correção do Senhor, a Bíblia diz que Ele trata nós como filho. E aí, meus irmãos, foi ali, naquele leito de enfermidade, que eu pude ouvir a voz de Deus. Se nada tivesse acontecido comigo, se eu não tivesse passado ali 8 anos naquela cama, eu nunca ia dar ouvido à voz de Deus. Eu nunca ia ouvir a palavra de Deus. Mas Deus tem os seus planos. Quem sabe nesta noite você tem passado algo na tua vida que você não esteja entendendo. Mas uma coisa é certa, meus irmãos. Quando Deus estava tratando com Jonas ali,
Jonas sabia o porquê estava acontecendo tudo aquilo naquele navio. Porque, meus irmãos, o Senhor, Ele conhece as nossas vidas e nós conhecemos Deus, meus irmãos. Nós sabemos que nós, muitas das vezes, eu como filho, às vezes, meus irmãos, meu pai, eu sabia que quando eu desobedecia, o que meu pai ia fazer comigo? E eu desobedecia sabendo, meus irmãos, que ele não era fácil, não. Ele batia mesmo sem dó. Então nós sabemos, meus irmãos, quando nós erramos consciente. Aleluia. Olha, meus irmãos, Deus tratou mais severamente com a vida de Jonas com o povo de Nínive. Deus, olha, meus irmãos, o que aconteceu com Jonas? Mas a Bíblia diz que o povo de Nínive se arrependeu e Deus perdoou e salvou aquela cidade. Porque a Bíblia diz que Deus, quando falou com Jonas, falou assim: ó, o povo de Nínive, Jonas, eles não sabiam a discernir a sua mão direita nem com a sua mão esquerda. Mas Jonas sabia, meus irmãos. Você sabe quando Deus trata com a sua vida. Então que nesta noite possamos ouvir a voz de Deus. Porque, meus irmãos, o Senhor ainda fala conosco, coisa maravilhosa quando Deus fala conosco. Não tem coisa mais maravilhosa quando ouvimos a voz do Senhor. Aleluia. Que como aconteceu com Adão, né, o irmão já até pregou aqui. Apesar da desobediência de Adão, Deus ainda procurou ele lá no jardim para falar com ele. No mesmo horário que Deus falava com ele, Deus procurou ele para falar. E muitas das vezes Deus quer falar conosco, meus irmãos. Muitas das vezes Deus quer a nossa atenção, mas nós não damos ouvido, nós não chegamos a Ele. Aí Ele começa a permitir coisas para trazermos aos pés dEle. E eu quero louvar a Deus, meus irmãos, porque eu passei ali 8 anos naquela cama, mas estou aqui glorificando a Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que Jonas, irmãos, passou por tudo isso. E ele diz: olha, é simples, é só vocês me jogar no mar. Porque tudo isso que está acontecendo, e uma coisa que eu acho bonito também, irmãos, apesar de Jonas desobedecer, que ele reconheceu. Irmãos, quando a pessoa reconhece do seu erro, Deus está pronto para abençoar, para perdoar e para fazer o que precisar, meus irmãos. Mas se nós endurecer o coração e não ouvir a voz de Deus, vai virar consequências piores. Mas Jonas, ele reconheceu. Ele falou assim: eu sou um hebreu, eu estou aqui em desobediência. Deus queria eu lá na cidade de Nínive para pregar, e eu peguei e fugi. Tudo isso que está acontecendo nesse navio é por minha culpa. Ele reconheceu. Ele diz: é só me jogar no mar e a tempestade vai acalmar. E foi só jogar, irmão, Jonas no mar. Aquela tempestade que parecia não ter um fim naquele navio, a Bíblia diz que a tempestade acalmou. A tempestade acalmou. E uma coisa que me chama bastante atenção dentro dessa palavra, meus irmãos, que quando eu desobedeço, quando eu não faço a vontade de Deus, quando eu fujo da vontade de Deus, até os que estão em volta de mim sofrem também. Na família, sofrem, meus irmãos. Olha o quanto que até descobrir que Jonas era o desobediente, que a causa era a culpa era dele. Olha o quanto aquele povo sofreram, meus irmãos. Olha o quanto que aqueles povos sofreram lá naquele barco.
até descobrir que a culpa era por causa de Jonas. Deus está falando conosco nesta noite, meus irmãos. Deus está falando comigo nesta noite. Vamos ouvir a voz de Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus. Tem pessoas sofrendo do teu lado. Tem pessoas chorando do teu lado. Você precisa nesta noite reconhecer como o profeta Jonas e fazer aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Você sabe, eu sei. Aleluia, glória a Deus. E Jonas foi jogado no mar e cessou a tempestade. E a Bíblia diz que Deus manda ali um grande peixe, engoliu Jonas. E você vê ali, meus irmãos, no capítulo 2, Jonas estava lá no vento do peixe. E foi lá no vento do peixe, meus irmãos. Quem sabe Jonas tomou uma decisão. Aleluia. A Bíblia diz que lá no vento do peixe, a Bíblia diz que Jonas fez uma oração a Deus. Uma oração, meus irmãos, de arrependimento. Ali no barco ele reconheceu tudo o seu erro. Mas não basta, meus irmãos, nós só reconhecer o erro. Nós vim para a igreja, entrar aqui, ouvir a palavra e só reconhecer, Deus falou comigo, e não ter atitude na nossa vida. Não adianta. Jonas, ele reconhece ali, meus irmãos, lá no vento daquele peixe, a Bíblia fala que Jonas, ele ora ao Senhor. E quando Jonas ora a Deus, meus irmãos, reconhecendo, quem sabe na mente do Jonas dizendo, se Deus me tirar aqui deste lugar, eu vou lá na cidade de Nínive pregar a palavra de Deus. E quando Jonas ora, Deus manda que o peixe, meus irmãos, que é mais obediente que Jonas, vai lá e vomita Jonas lá na praia. E Jonas entra na cidade de Nínive e prega a palavra de Deus, e prega ali, meus irmãos, dizendo que Deus, a Bíblia diz que Jonas levou 3 dias naquela cidade pregando. A Bíblia diz que quando a palavra de Deus começou a entrar no coração de Nínive, e chegou até o rei, e eles ali, meu Deus, eles começaram, meus irmãos, a sentir temor pela palavra de Jonas. E a Bíblia diz que eles se arrependeram. A Bíblia diz que ali eles decretaram jejum na cidade, que até os animais, as ovelhas, o boi, não era para comer. Tamanho arrependimento, meus irmãos, porque precisava de alguém que pregasse ali naquela cidade. Precisava de alguém que levasse ali uma palavra. E esse era Jonas. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Deus precisa de mim. Deus precisa de você, minha irmã. Deus precisa de você, meu irmão. Deus tem uma obra muito grande na tua vida. Tem muito mais do que você pensa, Deus tem para fazer na tua vida, na tua casa, na tua família. Deus tem para fazer. Mas que nesta noite, meus irmãos, nós devemos tomar o exemplo desta palavra sobre a vida de Jonas. E nesta noite, começar a sair daqui reconhecendo e começar a praticar, meus irmãos, aquilo que nós deixamos de fazer. O que nós deixamos de fazer? O que você deixou de fazer? Quem sabe você era uma pessoa que jejuava muito, não jejua mais. Quem sabe você era uma pessoa que orava muito para Jesus salvar a alma, não ora mais. Quem sabe uma pessoa, meus irmãos, que chegava na igreja, você não contei a palavra de Deus, quando era pregava, Deus te renovava, você falava em língua, você não fala mais. Quantas coisas você perdeu? Você já parou para pensar, meus irmãos, o quanto que nós perdemos quando nós obedecemos? Você lembra o que aconteceu com o filho pródigo? O quanto ele perdeu, meus irmãos? Ele tinha tudo na casa do pai, mas ele tomou uma decisão.
E Deus respeitou, seu pai respeitou. E quando ele saiu até com as suas, tudo que tinha direito, ele saiu, o pai deu para ele. Só, meus irmãos, que ele perdeu tudo lá. Sabe por quê? Porque nós sem Deus, nós não conseguimos administrar nem a nossa vida, meus irmãos, nem aquilo que temos. O filho pródigo tinha tudo lá, ele saiu com tudo o que o pai deu para ele, mas ele perdeu tudo. Porque o homem sem Deus, ele não é nada. Mas você quer ver a bênção de Deus derramar na tua vida? Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus dirigir a tua vida. Fala: Deus, a partir de hoje, quem vai mandar em mim é o Senhor. E aí, meus irmãos, tudo vai mudar. Porque nós não sabemos de nada, meus irmãos. Deus sabe de tudo. Deus sabe o que o inimigo prepara para nós lá na frente. Deus conhece o buraco. Deus conhece tudo. E quando nós estamos dentro da vontade de Deus, Deus sempre está nos orientando. Aleluia. Vamos fazer uma oração. Fecha os teus olhos. Aleluia. O Deus de Jonas está aqui, meus irmãos. Ele está aqui para ouvir a minha oração, para ouvir a tua oração. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Ora a Deus, fale com o Senhor. Glória a Deus. Irmão, nem consigo orar mais, é o resultado, meus irmãos. Mas chora, geme. Deus está aqui. Deus está aqui para pegar a tua oração. Deus está aqui para mudar tudo na sua vida. Deus está aqui para te devolver para você aquilo que você perdeu. Deus está aqui para fazer algo novo na sua vida. Nós estamos aqui no culto com a família, no culto de domingo, meus irmãos. E Deus, Ele está aqui, Ele tem projeto. Quem sabe o inimigo nessa semana preparou coisas ruins para a tua vida. Mas Deus está aqui desarmando Satanás. Mas depende da sua vida. Senhor Deus e Pai, nesta noite eu quero louvar por esta palavra que o Senhor colocou no meu coração. Sabemos, meu Deus, que a obra quem faz é o Teu Espírito Santo. Quem convence é o Teu Espírito Santo. Ó Pai, trabalhe no coração da Tua filha. Trabalhe nos nossos corações. Ajuda nós, meu Deus, a cada dia a entender a Sua vontade sobre a nossa vida. Pai, não deixe que demos um passo sem ser da Tua vontade. Ó Deus, nos dá força, nos fortalece a nossa vida espiritual. Nos enche da Tua graça. Traz renovo espiritual. Encha Teu filho